Então, bom dia a todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro Pontos e Contos do nosso irmão X. Hoje é o capítulo 37. Eu vou convidar a dona Neuza para fazer a prece inicial e depois a gente vai ler o texto e fazer as devidas reflexões. Pode ficar à vontade, dona Neuza. Vamos todos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, os mensageiros divinos, que nos possam trazer a cada um de nós, em especial no abrigo de Dianópolis, que cada um daqueles irmãos que lá se encontram possam receber de Ti, ó Pai, as energias mais puras, para que, com a ajuda de cada um de nós, levaremos a eles essas energias que vêm de Ti. Ó Pai de amor e de bondade, que nesta manhã seja a cada um de nós, dentro de cada um de nossos pensamentos, que possamos aprender nesta manhã e sermos úteis aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que vós possa permitir a presença de todos para esse estudo, para que a nossa evolução chegue a Ti, ó Pai. Que seja feita, ó Pai, a Tua vontade. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos na Tua presença. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos lá ao texto, né? Então, o título que Humberto de Campos nos trouxe é Natal Simbólico. Então, eu vou começar a ler e depois a gente vai fazer as pontuações depois. Harmonias cariciosas atravessam a paisagem quando um lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve renascer. Então, é aqui, Humberto, só para situar todo mundo, aqui nós estamos, Humberto Campos, no plano espiritual, falando de ele reportando que um mensageiro lúcido, provavelmente um espírito superior, contou acerca do Natal simbólico, né? Então, Humberto Campos vai falar justamente desse lúcido, o que esse lúcido mensageiro trouxe a respeito do Natal. Aí ele começa falando, né? Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve renascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, flores de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando as movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre surgiu de um precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Eu só vou fazer uma pausa aqui para o nosso
mensageiro do Lúcido aqui, agora ele vai começar uma parte do texto que ele vai falar assim, do símbolo, do que aconteceu no Natal, lá, quando Jesus nasceu, o que isso, qual que era o símbolo disso, né? Então, agora que começa a parte mais interessante do texto. Então, verificou-se a vinda de um Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial juntamente em fase de contas espirituais, com a nossa própria consciência, seja ela pela dor ou pela madureza de raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedade de coração ou de limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos o pensamento evangélico, senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade. No lugar mais escuro da nossa mente, surge um infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente, indicando o porvir. Animais em bandos são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são o primeiro a defrontar com o ideal do mestre. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime. Contudo, não, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos em que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo o espírito de boa vontade. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa no pensamento felicitado pelo impulso criador de Jesus. Comunicam-se entre si, organizando para a vida nova. Surgem a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa em nós de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgirá para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma, para a destruição dos nossos ídolos de barro e desenvolvimento de germes de espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequeno emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia renovadora, movimentando toda a possibilidade ao seu alcance. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito de grupo e que Deus nos conduziu. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria,
Em toda realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. Mais tarde, o celeste menino surpreendeu velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então, dentro do nosso mundo individual, uma grande batalha. A essa altura, o mensageiro faz longa pausa. Flores de luz choviam do alto como alegria do Natal, banhando-nos a fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o emissário generoso sorriu paternalmente e arrematou aqui. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho do Nosso Senhor não é um livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Irmão X, nosso Humberto Campos. Só um minutinho aqui, meus irmãos, que eu vou pegar os slides. Igor, se precisar de ajuda, estamos à disposição, tá? Não estamos te ouvindo, não, Igor. Se quiser, se quiser, eu posso passar para você. Se quiser me enviar os slides, está com algum problema aí? Oi, vê se melhorou, João. Tá Tá, funcionando tá, agora? Tá, né? tá ok. Tá ok para vocês também, meus irmãos? Ivone, você que tá beleza, né? Tá Então, ok. no começo, vocês perderam tudo, né? Quando eu comecei aqui falando do Natal, né? O símbolo do Não, Natal. ninguém Acho que ouviu, perdeu, né? Porque o ninguém microfone ouviu, tava não. fechado. Não. Tá, então vamos lá. Então, voltando aqui
o que que significa, né? A gente vê o Natal de qual forma, né? Desde pequeno, né? Quando eu era pequeno, eu tinha essa noção, assim, quando eu escutava falar do nascimento de Jesus, do Natal, eu só pensava na parte material. Por isso que eu coloquei essa parte da árvore de Natal, do Papai Noel, dos presentes. A gente, assim, o símbolo para nós de Natal de pronto, como a gente é espíritos ainda muito materializados, espíritos imperfeitos, a gente lembra dessas primeiras imagens aqui que eu coloquei. Mas Humberto Campos, esse nosso querido irmão X, ele traz essa mensagem desse espírito elevado numa conversa lá no plano espiritual que trouxe essa história, né? Então, cada coisas aqui nessa imagem aqui da manjedoura tem um significado. A noite, os animais, os pastores, né, as pessoas simples, né? Então, isso tudo tem um símbolo. E aí, o nosso querido irmão X trouxe para nós o que significaria isso aí. No começo, ele fala aqui que cada espírito, o Cristo deve renascer. Que é loucura nós esperar um mundo reformado sem um homem reformado. Qual que é o chamado, qual que é o símbolo desse início que o mensageiro trouxe para nós, né? Então, que o Natal, o mundo de regeneração, o mundo regenerado, ele não vai acontecer com a vinda de espíritos superiores igual o Cristo, vir de novo, outras entidades. O mundo regenerado, esse nascer do Cristo vai acontecer dentro de nós mesmos. Esse que é o inicial chamamento dele, né, o símbolo do Natal, né? O Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós, né? O Natal é o maior dos dons, não nas celestes alegrias que nos ensina a ser bons com Jesus todos os dias. Esse é uma citação do livro Antologia Mediúnica do Natal, um livro muito importante do Chico também, que fala muitas coisas dessa simples lição. O nosso irmão X trouxe bem resumido, em 4 páginas, né, o que seria o Natal simbólico. Mas nesse livro está bem mais concentrado. Quem desejar estudar mais acerca de cada símbolo desse do Natal que o Humberto Campos trouxe hoje para nós, também tem nele. Voltando lá no item 3, ele fala assim: oceano de bênçãos divinas, continente de possibilidades, sentimentos por educar. Aqui ele fala o seguinte, que a gente tem que sempre estar agradecendo. A gente recebe bênçãos divinas todos os dias, continentes de possibilidades. A gente tem as possibilidades de melhoramento. A gente tem essas bênçãos divinas que eu coloquei aqui, resumido, vamos supor, as 3 revelações, né? Então, a gente tem informação. Então, o que a gente tem que fazer? Educar nossos sentimentos, né? Estudar para nós diminuirmos a nossa ignorância e corrigi-la, né? Aqui fala assim, ó, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Então, o que ele traz aqui? A gente tomar cuidado, a gente sabe muito bem, como nós somos espíritas, o que é o pensamento? O pensamento é matéria, o pensamento faz parte também de todos os atos nossos, né? De quando em quando tempestades renovadoras nos acometem. E o que é isso? Os convites para a nossa mudança interior, né? Todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. O que eu coloco aqui? O nosso mensageiro lúcido trouxe aqui uma mensagem muito importante, que, de certa, essas bênçãos divinas também está entre nós, dos nossos familiares, dos nossos professores, muitas pessoas que estão na nossa vida desde o início, traz esse conhecimento inicial que vai convidar aqueles principais princípios do cristianismo, né? Então, você sempre, lá atrás, você fazer uma volta ao passado da gente mesmo, a gente escutava muito isso, pagar o mal com o bem, fazer os outros o que a gente quer que faça com a gente, e outros princípios já vi. Então, esses são princípios nobres, precursores já do conhecimento inicial do Cristo. Na antiguidade veio Buda, né, que ele também trouxe
princípios de reencarnação. Mais para frente, Moisés, que trouxe o Deus único, né, e o conhecimento, os 10 mandamentos. Outros precursores também que trouxe do cristianismo, além dessas pessoas mais próximas de nós, tem na história, né, Sócrates, Platão, entre outros, falavam de alma, de reencarnação, de mundo espiritual. No item 4, Humberto Campos traz aí o nosso mensageiro, ele fala do egoísmo, que é o nosso perverso inspirador, né? Então a gente sabe que os males, os principais males que a gente tem que atacar em nós mesmos, principalmente em nós mesmos, é o orgulho e o egoísmo, né? Então, ele vai falar aí no item 5 também do recenseamento. Esse aqui eu vou até voltar aqui no texto. No item 5, vamos lá, recenseamento. Ó, verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Qual que é o símbolo disso aí, né? Isso tudo foi planejado no plano espiritual para a vinda de Jesus. O recenseamento, a gente sabe que o que é um recenseamento que o IBGE faz? Vamos jogar no tradicional aqui. O recenseamento é uma contagem, que vai analisar vários itens da sociedade, para que esses números, a gente toma conhecimento do que existe na sociedade, o que existe de problemas, o que existe de bom, para fazer uma autoanálise e aquilo ali ajudar em projetos futuros para melhorar a sociedade. Intimamente nós, a mesma coisa. Então a gente tem que ter essa reforma íntima, a gente tem que trabalhar, se conhecer para justamente se melhorar, né? Então, aqui eu coloquei essa imagem dessa mulher aqui, ó, importante, né? Você vê que é uma imagem de uma mulher, uma pedra bruta, e ela mesma, com as mãos dela, está com um martelo e um negócio para esculpir. E ali você vai vendo, já vai aparecendo em formato de uma pessoa. Então é justamente isso que a gente tem que procurar, fazer esse recenseamento íntimo, né, essa reforma íntima, para a gente. Isso foi porque Cristo veio nessa época. Tudo tem para essa transformação essencial. Então, essa transformação, a gente vai dar contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Isso aí é o Lúcio do Mensageiro falando. Então, a gente sabe na questão 621 do Livro dos Espíritos, fala que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, essas contas espirituais com a nossa própria consciência é o que vai fazer eu me transformar, né? Seja pela dor ou pela madureza de raciocínio, aqui eu falo pela instrução, né? Pelo conhecimento, eu ver o erro do outro e não praticar, eu ler em obras e tentar utilizar daqueles exemplos, daqueles conhecimentos para o meu melhoramento. Ó, nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina. Jesus e os seus mensageiros, né, absorvidos de ansiedade do coração, limitados pela ignorância. O que acontece? Nesse mundo moderno que a gente vive, a gente fica mais atrelado a redes sociais, ao materialismo, à vaidade, né, essas coisas, orgulho. E aí a inspiração divina, né, Jesus, as obras, os mensageiros, todos os espíritos superiores, não tem local no nossa mente, né? E ele está convidando a gente isso. E aí eu trouxe um trechinho do Evangelho, né, que fala, né, Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, né? Então a gente tem que procurar fazer esses 2 mandamentos para a gente estar se transformando. Mais para frente um pouquinho, no item 9, não, no 7. No 7, ele vai falar aqui da sublime, que ele nasceu na manjedoura, né? E aí, o que ele está falando aqui nessa parte? Qual que é o símbolo disso, né? Ele nasceu, ele não tinha local para nascer, né? Então ele mostra justamente, assim, o governador espiritual do nosso planeta resolveu vir nascer numa manjedoura. Sabe por quê? Qual que é o símbolo disso aí, né? Aí o Humberto Campos e o nosso mensageiro trouxe, né? Que é o símbolo da humildade, da simplicidade, né? O que devemos cultivar. Ó, mais para frente ele fala: não oferecemos o pensamento evangélico, senão pelas
palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro das nossas mentes. Então, que ele falando novamente que a gente não utiliza do pensamento evangélico. Em poucas palhas vezes durante o dia a gente tem essa atitude evangélica de boa vontade, né? Então é que a gente tem que procurar um lugar na nossa mente para estar sempre praticando essa boa vontade. Quanto é difícil, né? Surge no dia a dia, no trabalho, né, na família, essas dificuldades, né? E a gente não lembra desse pensamento evangélico, né, de fazer o bem, da boa vontade, benevolência, né, é difícil, né, a gente praticar ela todo instante, né, mas a gente tem que, é o convite aqui do nosso mensageiro. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor nas sombras das nossas inquietações e falências, né, nas aflições nossas, a gente não sente a bondade do Cristo, e a gente sabe que o Cristo está todo o tempo, né, Deus nos velando, né? Então, o que é a gente que não propicia a entrada do Cristo no nosso lar, no nosso trabalho, né, no ambiente social que a gente está, né? Então, eu coloquei essa imagem aí de Jesus propositalmente aí, batendo na porta, né, da nossa casa, e a gente esperando, né? Ele só está à espera de nós para entrar, né? Então, o que eu coloquei o evangelho no lar, os bons cultos evangélicos que a gente fazer, se for de outra religião, né? Então, a gente tem que estar procurando essa conexão sempre com Cristo. Por quê? Porque eu vou estar mais susceptível a receber boas intuições, bons pensamentos, angariar a presença dos bons espíritos, tudo isso através do pensamento e das atitudes evangélicas, né? Mais um pouquinho para frente, o mensageiro fala que o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela divina esperança desafia nossas trevas interiores, convidando-nos a formação moral, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do mestre. Essa parte é muito importante, porque o que acontece? Quando a gente começa, por algum motivo, na vida, alguma situação, a gente vai ser convidado pela dor ou pelo amor, a gente ter essa transformação, né? Para procurar algo que eu estou com um problema, uma aflição que ninguém vai resolver. Essa hora só tem um ser que possa nos ajudar, é Deus, né? Então, Deus, aí nesse momento vai acontecer isso, que Deus, a gente vai procurar qual que é quem que ele mandou, né, de modelo e guia? O Cristo. Então, esse germe do Cristo vai despontar na nossa alma, né? E vai ajudar nós a educar esses sentimentos animalizados para a gente fazer nossa reforma íntima, começar devagarzinho, porque não é fácil, tem muitos sentimentos animalizados em nós que a gente tem que procurar nos educar. Mais para frente um pouquinho, no item 11, ele fala: chegam os pastores no berço divino, homens mais simples e mais puros, aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda de gênios superiores que nos presidiam aos destinos que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então, olha para você ver, todas aquelas situações que ocorreram, as pessoas, os animais, tudo tem um símbolo no Natal. Então, o que os pastores simbolizavam, né? Homens simples, mais puros, aproximam-se da ideia nova. No livro Boa Nova, Humberto Campos traz exatamente por que essas pessoas simples, mais sofridas, são mais receptivas às ideias novas. E lá na frente, Jesus, já adulto, explicou isso para Levi, nesse livro Boa Nova. E aí vamos lá, um trechinho rapidamente para a gente elucidar aqui e voltar lá no Boa Nova. Então, no capítulo 11, que fala do Sermão da Montanha, então,
Aqui é uma conversa entre Jesus e Levi, e aí ele estava querendo angariar pessoas para ajudar na construção do reino de Deus. E chegou na casa que Levi estava, não sei se era na casa de Pedro, ele falou que chegou aleijados e mendigos, oferecendo ajuda. E aí Levi chegou, depois posteriormente chegou Jesus, e Jesus ele foi contar para Jesus a situação que esses aleijados e mendigos queriam ajudar na construção do reino. E aí ele falou assim que ele estava reprovando Levi, né? Por quê? Porque ele falando aqui, ó, é justo, esperamos alguma coisa de pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Então ele estava falando assim para Jesus, né? Que mandou eles embora, que eles não serviam para nada, esses mendigos, para ajudar na construção do reino. Eles saíram até tristes, né? E aqui ele está falando que os pescadores, né, os discípulos e os outros discípulos, serviam porque eram homens fortes, tal, podia trabalhar, tinha força, bom trabalho, né? E esses outros não. O que esses vencidos teriam a contribuir? Aí vem a resposta do nosso Jesus, né? No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Aí Levi falou: Senhor, minhas observações partiram tão só de meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. Quem governa o mundo é Deus, Jesus falando, né? É o amor não age, e o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando as suas armas exteriores. E aí ele continua falando, né, por que as pessoas de instrução, ou com condição financeira, ou com condição, muito poder, não ia ajudar a contribuir com a Boa Nova. E aí ele vem falando dessas pessoas, dos simples lá, que a gente falou, que os pastores, né, as pessoas com bom coração, os aflitos, né, por que eles são mais receptivos às ideias novas, né? E aqui ele vai falar a mesma coisa nesse trecho que Jesus falando lá na frente, já. Até que a esponja do tempo observa as imperfeições da terra, diante dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, que atendemos na alma branda e humilde dos vencidos. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes dos espíritos, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário que amemos imensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde a semente do evangelho desabroncharão para a luz da vida. Esse texto que é o que eu queria trazer. Jesus lá na frente depois, né, já adulto, falando, explicando para os apóstolos que essas pessoas mais sofridas, simples, suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardente, onde a semente do evangelho desabrocha pela luz da vida. Essa que é a parte que eu queria trazer, de toda essa história do Boa Nova aí, pra gente. Por que lá o símbolo desses simples, esses pastores que estavam ali aproximando da manjedoura? Vamos mais para frente aqui no item 12. No instante da nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo aos espíritos de boa vontade.
Olha, tanto que é importante. Né, Igor, comecei a me melhorar, comecei a praticar um pouco mais o evangelho, viver o evangelho, fazer minha reforma íntima, fazer minhas leituras todo dia, fazer meu evangelho do ar, contribuir na casa espírita, no meu trabalho, principalmente na nossa casa. Ele fala que contentamento na esfera superior. O que é isso? Os espíritos, os bons espíritos, nossos familiares, nosso anjo da guarda estão lá dando glória a Deus e bem dizendo, né, o que a gente está mudando, né? Então tem toda uma modificação espiritual aí de contentamento, né? Que busquemos a nossa renovação em Cristo, né? Mais para frente ele fala, sentido-nos a modificação, o mundo observa de modo especial. Todo mundo vendo a gente viver o evangelho, eles vão observar. Vai ser demorado, alguns não vão observar, vai ter isso tudo, né? Mas a gente não deve se deixar por vencidos, mesmo que ninguém observe. A gente acabou de ler aqui que a esfera superior, a gente está coberto por nuvens de testemunhas, eles vão estar vendo os nossos esforços de melhoramento, né? Não interessa, mesmo que esse não seja observado pela sociedade de modo especial, pode ser e pode não ser, mas não é isso que eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar essa renovação e a minha consciência está tranquila. A gente sabe da nossa consciência está tudo. E após, falando dessa parte aí dos bons espíritos, lá no finalzinho dessa história de Humberto Campos, fala no Sermão do Monte que Levi desceu do monte abraçando aqueles aleijados e vindo eles com um formato bem diferente, que era ali que ele tinha que colocar a boa nova. É ali que ele tinha que fazer todos os investimentos. E aí Jesus observou, né, que Levi desceu do monte, após ele fazer toda o sermão da montanha, Levi desceu abraçado com esses irmãos aleijados e mendigos, né, todos felizes pela explanação do Cristo. E aí Jesus falou para ele, né, que ele ficou muito satisfeito, né, que Levi entendeu o sermão e já estava ali praticando, né, com os irmãos ali. Desceu junto, abraçado com os mendigos. Mas voltando lá no nosso mensageiro lúcido, ele coloca aqui no finalzinho o item 15, né, falando assim, os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgirá para a queda e elevação de muitos em Israel. Né, isso aí é um trecho que Simeão, acho que foi na sinagoga, ele reconheceu Jesus ali logo no início, né, pequeno, bebê, e falou que ele ali era o mestre, ali é o Messias, que todo mundo aguardava, né? E falou também que ele surgiu para a queda e elevação de muitos. Aí a gente lembra de queda de muitos, né? Judas, elevação de Saulo, de Maria de Magdala e muitos outros, né? A gente vai estudar o Evangelho, a gente vai lembrar dessas outras figuras que não estavam ali ao acaso, ao lado do Cristo. Estavam e cada um teve uma função, um simbolismo para a gente estar recebendo os ensinamentos de Jesus, né? Ó, ferido na vaidade, na ambição, Herodes determina a morte do pequeno emissário. A gente sabe que Herodes lavou as mãos, ele poderia ter salvado Cristo, né? Mas ele deixou ele prevalecer o egoísmo dele, né? Ele pensando nele mesmo, na sua situação, não queria ficar com mal de mal com ninguém e tomou aquela atitude. Então, qual que é o maior obstáculo para o progresso moral? A gente sabe que no Livro dos Espíritos, na questão 785, fala que é o orgulho e o egoísmo, né? Então, aí nosso mensageiro aí falou nesse item a ignorância que nos governa desde muitos milênios, muitos milênios, trabalha contra a ideia renovadora. Então, se eu quero desenvolver o altruísmo, a caridade, eu tenho que diminuir o meu materialismo, eu tenho que governar meu orgulho e o egoísmo, né? Mais para frente, no item 17, ele fala da casa simples em Nazaré, né?
Nunca podemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o nosso espírito de grupo a que Deus nos conduziu. Isso aqui é importantíssimo, né? Jesus, a gente lembra que ele era muito família, muito, né, comunidade, as pessoas próximas ali naquela comunidade que ele estava passando, morando por um tempo, ele estava ali dando assistência primeiramente das pessoas que a gente vai colocar aqui como hoje, né, os nossos familiares. Meu compromisso espiritual, meu projeto reencarnatório, com certeza, no começo lá dele, está escrito reforma íntima, melhora moral, e aí e trabalhar isso, a bondade, junto às pessoas, os mais próximos. Aí depois, junto, a gente vai jogar isso para a comunidade que a gente vive, e aí vai, né? Para a sociedade em geral. Mas aqui ele está fazendo essa casa simples de Nazaré, explicando essa família que Jesus tinha, é justamente da importância da gente estar passando os conhecimentos do evangelho e vivendo o evangelho, primeiramente junto dos nossos. Ó, trabalhava numa carpintaria, em toda realização superior, não podemos desdenhar do esforço próprio, né? Quantas pessoas pensam que o reino de Deus, a gente vai ficar lá igual os anjos, tocando harpa e naquela contemplação, né? E aqui a gente sabe pelo Espiritismo, bendito a doutrina espírita, que a gente sabe que isso tudo a gente só, as bênçãos vai vir através do trabalho, né? Então, servindo sempre e amando sempre. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutor. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, o prazer e o sofrimento, a obediência e a mordomia, a filosofia e a instrução, a fé e a ciência. Isso aqui é muito importante, muito profundo também. Que Jesus chegou lá naquele momento, e aí aquelas pessoas mais sábias, quando conversavam com Jesus, entrava em parafuso os pensamentos dele. Era um choque daquelas pessoas que se achavam orgulhosos e extremamente inteligentes, quando vê uma pessoa simples, com tamanha envergadura moral e de conhecimento científico, eles entram mesmo em confusão, né? Mas sabe, reconhece ali que tem um ser divino ali, né? Um espírito superior. Trava-se, então, dentro de um mundo individual, uma grande batalha. Aí, no finalzinho, belíssimo, para concluir nosso estudo, o mensageiro fez uma longa pausa, né? Eu achei isso muito interessante. Ele contando a história, né, de que seria o Natal simbólico para ele, né? Começou do nada, choviam do mais alto, né? Flores, né, banhando a fronte daquelas pessoas que estavam lá junto a ele, recebendo a história, os demais companheiros, e eu aguardava-os ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o mensageiro generoso sorriu paternalmente e arrematou: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é um livro para museus, mas um roteiro palpitante da vida. Belíssimo, né? E a gente tem que utilizar desse grande ensinamento aí do nosso irmão, né? Desses símbolos, né? E tentar construir isso na gente, internamente, né? Então, a mensagem dessa manhã, então, meus irmãos, desculpe, eu passei um pouquinho do tempo, mas era muito concentrado aqui o estudo, não tinha como não demorar e ultrapassar. Gratidão, meus irmãos.